Muito bom dia, irmãos em Cristo. Vamos começar a nossa oração da manhã. Quero te convidar a ler comigo Atos, capítulo 5. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: Diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: Sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. De modo que o povo também levantava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns, enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso, mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: Dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo, como haviam sido instruídos, e começaram a ensinar o povo. Quando chegaram, o sumo sacerdote e os seus companheiros convocaram o sinédrio, toda a assembleia dos líderes religiosos de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Todavia, ao chegarem à prisão, os guardas não os encontraram lá. Então voltaram e relataram: Encontramos a prisão trancada, com toda a segurança, com os guardas diante das portas, mas quando as abrimos não havia ninguém. Diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, imaginando o que teria acontecido. Nesse momento chegou alguém e disse: Os homens que os senhores puseram na prisão estão no pátio do templo, ensinando o povo. Então, indo para lá com os guardas, o capitão trouxe os apóstolos, mas sem o uso de força, pois temiam que o povo os apedrejasse. Tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: Demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o no madeiro.
Deus o exaltou, elevando-o à sua direita como príncipe salvador para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. Então lhes disse: Israelitas, considerem cuidadosamente o que pretendem fazer a estes homens. Há algum tempo apareceu Teudas, reivindicando ser alguém, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele foi morto. Todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Depois dele, nos dias de recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto, e todos os seus seguidores foram dispersos. Portanto, neste caso eu os aconselho: deixem esses homens em paz e soltem-nos. Se o propósito ou atividade deles foi de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem o nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigada por Tua palavra. Obrigada, Pai, por nos ensinar a maneira correta de testemunharmos a Cristo Jesus, assim como os apóstolos fizeram, em se alegrar de estar o tempo todo testemunhando Jesus Cristo, ensinando sobre o plano redentor, ensinando sobre o Messias. Nós gostaríamos de nos encher desta fé, desta coragem e desta força, para que, independente das perseguições, independente da censura, independente do mal que vier contra nós, nós como cristãos continuemos levantando a bandeira de Jesus Cristo. Nós estejamos levantando a bandeira dos princípios de Deus. Nós estejamos o tempo todo ensinando aquilo que a Bíblia ensina para todos ao nosso redor, desde nossos filhos, familiares até amigos, mas principalmente testemunhando também através de nossas vidas. Nós intercedemos agora por cada pessoa que tem passado perseguição pelo mundo afora. Cada pessoa que tem se convertido a Jesus Cristo em religiões que são contra e por conta disso tem sofrido muitas aflições. Vai ao encontro dessas pessoas agora, Pai. Cuida, Senhor. Coloca as Tuas asas sobre cada um deles. Sê com cada um, Pai, com a família de Cristo, com a igreja espiritual espalhada pelo mundo afora. Protege, Senhor, cada grupo dentro das casas, em países que não é permitido, Pai, para que o Evangelho seja divulgado e para que essas pessoas possam estar sendo protegidas por Ti, para cumprir o chamado nesta terra. Nos ajuda também, Pai, no tempo ruim que virá daqui para frente, para que não neguemos a Cristo em nenhuma circunstância, mas estejamos firmes e fortes na presença de Deus. Para isso, Senhor, capacita-nos, Pai. Eu peço que o Senhor entregue sobre as nossas cabeças uma nova porção de sabedoria, uma nova porção do Teu Espírito Santo. Sopra dentro de nós. Renova, Senhor, o nosso espírito, a nossa alma, nosso corpo físico, para que possamos estar aptos para estar de pé. Tira toda a tristeza da alma, toda a depressão e toda a ansiedade, mas preenche da fé em Deus. Não importa o que nos aconteça, nós somos felizes porque conhecemos a Ti, Jesus Cristo de Nazaré. Traz essa certeza em nós, traz a certeza da Tua salvação, a esperança de que o nosso Messias virá nos buscar em breve. E por isso, todos os dias nos alegramos na Tua presença. Sê conosco, caminha conosco à nossa frente e faz-nos testemunhos vivos de Jesus Cristo todos os dias de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, e até o próximo vídeo.